Bom dia, pessoal. Na aula do dia 16 a gente começou o capítulo 17 do livro para falar sobre a noção de democracia. Naquela aula eu chamei atenção para os seguintes pontos. O conceito de política, a relação da política com os conceitos de poder e força. Para fazer isso a gente falou um pouco da construção dessa noção de política, né, como que começa nas polis gregas e depois é utilizada em Roma. A palavra correspondente a polis em Roma é civitas, de onde vem cidade, cidadão. Os elementos básicos da institucionalização do poder do Estado se refere a dois pilares. Um deles é o território, o outro é o comando da própria população. Então você tem aí um par, território e população, como os objetos mesmo da política. Além disso, a gente falou um pouco que os regimes democráticos geralmente sucedem monarquias. E com isso há uma diminuição do poder religioso dentro da instituição política. Daí então surge a noção de Estado laico. Nós falamos um pouco sobre isso. E ainda falamos sobre a maneira como o Estado utiliza dois elementos na sua Constituição. Por um lado, um aparato administrativo, um conjunto de regras, leis, e, por outro lado, o monopólio legítimo da força. O que significa isso? Significa que o Estado é o único que pode legitimamente usar a força contra integrantes do Estado que tenham cometido crimes. Então essa noção de legitimidade do poder é muito importante, né? Ela, nas democracias, são criadas a partir da noção de consenso. Além disso, nós falamos um pouco sobre diferentes estratégias ou diferentes princípios para legitimar o poder em diferentes modelos de Estado. Os modelos estados teocráticos, onde o poder deriva da vontade de Deus ou de como a vontade de Deus é interpretada pelos governantes. As monarquias hereditárias, onde o poder é transmitido de geração a geração. Governos aristocráticos, onde o governo cabe àqueles considerados melhores, lembrando que o termo melhor pode variar de acordo com o tipo de cultura. Às vezes, uma sociedade, os melhores podem ser considerados os melhores guerreiros, ou os melhores podem ser considerados os mais ricos, ou os mais bem preparados. Então tem essas pequenas variações aí. Além disso, comentamos o quinto item, que fala dos regimes democráticos e de alguns conceitos importantes que agora eu retomo. O primeiro deles é o conceito de democracia, né, sobre o qual a gente já falou em outros momentos. A autora discute um pouco as características da democracia ateniense. E chama atenção para o fato de que era uma democracia direta, embora tivesse seus problemas, diferente da nossa, que é uma democracia representativa. Naquele contexto democrático, tem duas outras noções muito importantes, baseadas nessa ideia de igualdade de direitos, que são as noções de isonomia, que é a igualdade dos cidadãos perante a lei,
e isegoria, que é a igualdade em relação ao direito de usar a palavra na ágora. Então são esses elementos constituintes da democracia, e a partir daí a gente começou a falar de algumas características da democracia, chamando atenção no sexto item para uma distinção entre democracia formal e democracia substancial. Falamos bastante disso, e o que foi frisado aqui são dois momentos, um em relação à organização formal ou estrutural da democracia, o conjunto de regras, o conjunto de modos de agir. O outro é chamado de democracia substancial, ou qual seria a essência da democracia, que é conseguir resultados, conseguir como resultado uma maior inserção, uma maior consideração da igualdade entre as pessoas que compõem essa democracia. Nas palavras da autora, democracia formal consiste no conjunto das instituições características desse regime: o voto secreto e universal, autonomia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, pluripartidarismo, representatividade, ordem jurídica constituída, liberdade de pensamento e de expressão, pluralismo e assim por diante. Já a democracia substancial diz respeito não aos meios, mas aos fins, aos resultados do processo. Entre esses valores destaca-se a efetiva e não apenas ideal igualdade política, social, econômica. Então, essa distinção vai nesse sentido: enquanto uma organiza as regras, que é chamada de democracia formal, a democracia substancial é o alcance ou não dos objetivos definidos na democracia formal.